Segundo, a igreja está na terra para glorificar o Senhor, quer seja verbalizando em canção, quer seja na comunicação ou na koinonia, no serviço, ela está na terra para glorificar o Senhor. Quem acredita nisso? Mas também a igreja está na terra se preparando em santificação para esperar o Senhor. Há uns certos 14 anos atrás foi lançada uma novela pelos veículos de comunicação, uma questão literária, e depois se transformou em uma novela. E isso me preocupou porque eu estava dando doutrina na igreja que eu era pastor, ainda na cidade de São Sebastião. Eu era assim, o segundo vice da regional lá, e eu dando a doutrina sobre as últimas coisas, e uma irmã chegou para mim no final do culto: ô pastor, que interessante, boa esta palavra, mas só acredita que Deus me despertou para o arrebatamento por causa da novela. Aí eu cocei a cabeça. Eu digo: estou pregando 2 anos aqui sobre a volta de Jesus. E a irmã se despertou para o arrebatamento por causa da revisão. Ou seja, tudo que ela ouvia não mexia na responsabilidade da sua alma, mas ela precisou ver uma ficção para acreditar que tudo que está escrito vai acontecer. Então hoje o Senhor está me movendo para esta mensagem. Eu quero que senhores e senhoras prestem bem atenção. A igreja do arrebatamento é uma igreja santificada. Vamos lá, a igreja do arrebatamento é uma igreja santificada. E eu quero que você entenda que na literatura de Paulo, a carta escrita para a igreja em Tessalônica, segundo Russell Shedd e alguns comentaristas como Eno Blunden, eles reconhecem que esta igreja, ela estava além do seu tempo, porque Paulo vai abordar assuntos de tal profundidade espiritual que aquela geração ainda não tinha compreensão. Aos pregadores de 20 e 30 anos atrás, quando eu ouvi pastor, que é um grande mestre em escatologia, lá no Templo Central, em Fortaleza, pregar sobre o arrebatamento da igreja, eu vi crianças falando línguas estranhas, mas não com medo, mais alegre. Eu vi jovens caindo no chão e dizendo: volta a Jesus. Eu vi irmãs do ciclo de oração se alegrando com a palavra Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas nesses últimos 15 anos eu tenho percebido que a palavra arrebatamento não está gerando alegria em alguns lugares, está gerando medo, insegurança. E quando a palavra sobre arrebatamento gera um medo no crente, é porque alguma coisa está errada no crente. E Paulo vem e diz bem claro, e aonde é o texto que eu quero abordar nesta noite. Ele diz assim: que o Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo, para que possais estar plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Ninguém vai subir de qualquer maneira, por isso não pode viver de qualquer maneira. Vou falar mais uma vez a frase: ninguém vai subir de qualquer maneira, mas não pode viver de qualquer maneira. Aí eu vou gritar: pois eu estou sentindo Jesus. Sem santificação ninguém verá o... Mas nós estamos em uma Assembleia de Deus que a nossa cultura, os nossos dogmas sempre abordam que a santidade ela tem um estereótipo e faz parte. Há um padrão comportamental de vestimentas, há um padrão estereótipo de determinar que aquela comunidade cristã assumiu um comportamento pelo mandamento que ela recebeu. Mas como pastor eu preciso abordar um assunto um pouco polêmico, e que Deus me permita pela sua graça ser feliz, mas é um assunto que se eu não tiver cuidado, eu posso ter uma infelicidade nessa mensagem. Mas eu estou aqui com minha alma gelada e meu corpo tremendo, mas eu preciso abordar isso. O texto diz sobre a tricotomia existencial do homem. Paulo diz: corpo, alma, espírito. Os irmãos lá fora, por gentileza, escutem: alma, corpo e espírito. As irmãs, por favor, vamos lá. Os machos velhos aqui, não, por favor, não passa vergonha não. Vamos lá, irmãos, o macho velho, vamos lá, os homens, vamos lá, 1, 2, 3. Alma, corpo e espírito. Paulo está interpretando o que Jesus disse. A lei de Deus se resume em 2 grandes mandamentos: amarás o Senhor teu e amarás o teu próximo como a ti.
Mas Jesus ainda acrescenta: amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração e corpo. Ou seja, Jesus faz a distinção em servir pelo intelecto, pela emoção e pelo espírito. E quando Paulo traz a interpretação, nós arminianos de confissão de fé cristã arminiana e continuista, durma não por gentileza, acreditamos que o homem é um ser que é biológico, que é um ser espiritual e que é um ser psicológico. Espírito é aquilo que é eterno, preciso que você entenda, aquilo que vem de Deus vai voltar para Deus, é a consciência de crença. E a humanidade é dividida em 3 filosofias. Quantas filosofias? 3. A filosofia chamada teísmo, a segunda chamada deísmo e a terceira ateísmo. E eles dizem que essa influência intelectual traz a crença. O teísmo crê que existe Deus em tudo, tudo pode ser Deus, a vaca pode ser Deus, o rato pode ser Deus. E o grande apologético dessa pregação é Gandhi através do hinduísmo. Aí vem o deísmo, que é aqueles que chamamos de agnosticismo ou gnosticismo moderno. Existe um Deus sim, um criador, mas ele é impessoal, abandonou humanidade. Aí vem o ateísmo, que a própria diz, não acredita que existe Deus. Mas tanto as 3 filosofias precisam ter fé. Até o ateu precisa acreditar que Deus não existe. Alguém está me entendendo aqui? Pastor, o que você quer pregar? Então o espírito volta para consciência de fé. Corpo, ferro, cálcio, substância física. Do pó do vieste, do pó voltará. Amigas, não durma não. Você vai entender. Deus tem um negócio aqui. Alma, identidade do indivíduo, emoção, sentimento, intelecto, vontade, consciência e livre-arbítrio. E você vai entender a mensagem. No dia do arrebatamento, não vai a metade do indivíduo, é todo o indivíduo. Tem gente que santifica o espírito em oração, em jejum, em adoração, consciência de fé. Tem gente que santifica o corpo, está bem vestido, anda com ordem e decência, não adultera, não prostitui, não usa o corpo como instrumento de pecado, santidade. Mas a pergunta é que nós pentecostais temos um grande defeito, é que nós santificamos muito o espírito, santificamos muito o corpo e esquecemos de santificar nossas emoções. Por quê? Tem gente que fala línguas estranhas, mas não consegue perdoar. Vai estreitar, pastor. Tem gente que entra na unção de ninja, sapateia, relampeia, mas não consegue dar a paz do Senhor a outro irmão. Tem gente que consegue dizer glória, aleluia, mas não consegue enxergar o outro e ver a alegria na sua vitória. Hoje eu vim com um profeta, tu desde madrugada tentando dormir, passei mal, a cabeça doendo. Eu digo, Jesus, o que está acontecendo? Diga ao meu povo que eu tenho um avivamento para o corpo, que eu tenho um avivamento para o espírito, mas eu preciso sarar a alma deste povo. Quem crê que o Senhor está falando, levante as suas mãos ao céu. A igreja do Senhor Jesus que vai ser arrebatada não é o edifício. A igreja, corpo místico de Cristo, não é este banco e essa cadeira. A igreja de Jesus é um organismo vivo. É o corpo de Cristo, é eclésia. O povo que é chamado para fora é eu e o irmão. Existe uma certa doença, uma patologia. Temos um médico aqui, não sei se ele vai poder me responder, porque minha intelectualidade é muito limitada. Autoimune, que o próprio corpo destrói o próprio corpo, não é isso, meu filho? Não é isso? De produzir substâncias naturais para poder sustentar o corpo, ele fica agredindo o próprio corpo. Assim, desculpa, eu preciso falar, fica os crentes desta forma. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de B, eu sou de C. Pode pregar aqui, mas não pode pregar ali. Pode cantar ali, mas não pode cantar aqui. É uma agressão entre nós. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vou voltar para a tribuna. Depois que eu fui para a itinerância, porque tudo que eu estudei foi para ser pastor, nunca estudei para ser pregador. Mas depois que eu fui, depois dos 30 anos para a itinerância, eu fiquei com medo, porque são poucos lugares que você tem companheiro, você tem concorrente.
crente. São poucos lugares que você tem amigos para chorar com você, para clamar com você. As pessoas ficam procurando qual é a falha da tua alma, para poder dizer que você está na prova por causa do seu pecado. Mas hoje é o dia, seja santo no corpo, seja santo no espírito e seja santo na